Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor esteja com cada um de vocês, amém? A mensagem que eu venho trazer hoje, eu encontrei, depois de ler e reler o primeiro capítulo do livro de Ellen White, O Grande Conflito, eu encontrei uma parte do texto que me chamou muito a atenção. No momento em que Cristo contempla, olha para Jerusalém. Entanto que eu coloquei como título as lágrimas de Jesus Cristo pelos nossos pecados. Porque na Bíblia relata que Jesus Cristo chorou por 3 vezes. Na morte de Lázaro, nessa passagem, antes da Páscoa, e na crucificação. E o texto inicia em Lucas 19, no capítulo, a partir do verso 28, da entrada triunfal de Jesus por Jerusalém. Mas eu vou me atentar numa outra parte. Quando ele adentra a cidade de Jerusalém, né, onde ele pede para os discípulos que vá buscar um jumento, e ele entra, ele é ovacionado, as pessoas gritam, ramos, né, chacoalharam, dando hosana ao Rei dos Reis. E ele muito triste. Então, por favor, irmãos, abrem as suas Bíblias em Lucas 19, no verso 42. Se tu conheces bem, ao menos neste dia, o que a tua paz pertence. Isso é Jesus falando. Ó Igreja Amor de Cristo, se vocês soubessem a paz que eu tenho para vocês. Mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Muitos estão deixando que venha uma nuvem de fumaça e tape a paz que o Senhor está oferecendo. Muitos estão deixando de vivenciar a paz que o Senhor traz. 43. Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão e te estreitarão de todas as bandas. Esse dia está próximo. Apronta-te. Nós vamos passar por tempos terríveis, os inícios das dores, bem dizer, irmãos, já está começando. E nós fomos preparados, nós fomos alertados. Corra, irmãos, corra. 44. E te derribarão a ti e a teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conhecesse o tempo da tua visitação. Nós já sabemos de todas essas coisas, o que está por vir sobre nós. É colocado em nossas mesas manjares e mais manjares. Quantos não têm esse privilégio? Irmãos, eu fiz uma estatística, que eu procurei assim, buscar alguma coisa, e vi, Barretos tem em torno de 120 mil habitantes. Nós somos em 51 pessoas, incluindo as crianças. Em porcentagem, nós somos 0,41% da população. Nós somos privilegiados, porque o Senhor colocou uma igreja de pessoas que precisam ser transformadas. E Ele está nos debulhando, nos ajudando, dia após dia, irmãos, a vencermos os nossos medos, a deixar com que Ele trate as nossas feridas. Não deixe, não perca tempo. Não perca tempo. Tem irmãos que estão tendo vitórias. Tem irmãos que estão tendo vitória. Por quê? Porque deixar que o orgulho, o egoísmo, a ingratidão, a rebeldia te tire do grande dia. Por que é tão difícil aceitar? Por que é tão difícil aceitar as exortações? Porque Deus exorta aquele que ama.
E nós temos sido exortados, nós temos sido orientados. E quantos pegaram na mão de Cristo e falaram, não dou conta, me leva, Senhor. É isso que Ele espera de nós. E no verso 41, e quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Essa parte, chorou sobre ela. O Senhor Jesus, enquanto Ele chegava na cidade, Ele pôde contemplar tudo o que havia em Jerusalém. Jerusalém foi a cidade escolhida por Deus para ser sua morada. Quando Davi recolheu todo o tesouro para que fosse levantado o templo, o Senhor não deixou. O Senhor passou para Salomão. Salomão fez a maravilha das maravilhas. Pela rebeldia, pela desobediência, ruiu o templo. E ali estava o Senhor. Ali estava as tábuas. Estava tudo como o Senhor queria. Aí Jerusalém foi reconstruído um novo templo. Nesse novo templo não tinha a presença do poder de Deus, mas estava Cristo dentro da cidade. E a cidade era muito bonita. Eu vou ler aqui do que eu achei do livro, um trecho que eu achei no livro Grande Conflito, onde eu pude me maravilhar com aquilo que ele viu. Do cimo do Monte das Oliveiras, Jesus olhava sobre Jerusalém. Lindo e calmo era o cenário que diante dele se desdobrava. Era o tempo da Páscoa, e de todas as terras os filhos de Jacó se havia reunido. Quer dizer, todas as pessoas foram para lá. Em meio de hortos e vinhedos e declives verdejantes, juncados das tendas dos peregrinos, erguiam-se as colinas terraplenadas, os majestosos palácios e os maciços baluartes da capital de Israel. A filha de Sião parecia dizer em seu orgulho, eu creio que era tão lindo um lugar, porque existe não sei se todos vocês conhecem, um mármore chamado Carrara. Ele é simplesmente maravilhoso. Quando eu lia, eu imaginava os templos todo revestido desse mármore, que é simplesmente lindo, lindo demais, maravilhoso. Aí diz, toda orgulhosa Sião, né? Estou assentada como rainha e não verei o pranto, sendo ela tão formosa, então, e julgando-se tão segura do favor do céu, como quando, séculos antes, o trovador real cantara. Formoso de sítio, a alegria de toda a terra é o monte de Sião, a cidade do grande rei. Davi fala no Salmo 48, 2. Ele fala da beleza de Jerusalém. E isto, o que aconteceu com o povo? Corrompeu o povo. O povo ficou corrompido. Saiu totalmente dos propósitos que Deus queria para aquele povo. Mas o Senhor, nosso Deus, mandou o seu Filho. E lá estava ele, contemplando e se entristecendo por todas as coisas que as pessoas estavam fazendo. E será que é diferente no dia de hoje, irmãos? É diferente nos dias de hoje? É diferente na minha e na tua vida? Será que Cristo está chorando por nós? Será que os olhos de Cristo estão derramando lágrimas de tristeza porque nós temos o conhecimento e praticamos as coisas conforme a nossa vontade, conforme o nosso orgulho, conforme a nossa... Como eu digo, porque muitas coisas acontecem, quando acontece coisa boa na nossa vida, nós falamos foi sorte. Quando acontece algo de ruim, Deus não quis.
O Senhor é o dono das coisas sobre as nossas vidas. As coisas só acontecem com permissão dele. Então, que sejamos submissos a ele, respeitando, temendo a ele por todas as coisas e deixando com que ele faça todas as coisas. Nós às vezes queremos passar no lugar de Deus. Queremos dar ordem para ele do que fazer ou deixar de fazer. É isso que nós fazemos. Não, eu vou tomar atitude, eu vou fazer. Enquanto ele fala, calma, aquiete, coloque em minhas mãos, deixa que eu faço. Não, o orgulho nos tira da presença de Deus e com isso o Senhor chora. Porque enquanto ele contemplava Jerusalém, ele não estava vendo somente aquele tempo no qual ele estava vivendo, porque ele sabia que ele ia ser crucificado. Mas ele estava olhando para o dia de hoje, para nós que somos a última geração. Muita gente não acredita que somos a última geração. Muita gente não acredita. Não acredita. Abra os olhos, irmãos. Abra os olhos, as coisas, os sinais estão aí. Abra os olhos e os ouvidos. Sejam espertos. Não adianta ficar correndo de um lado para o outro, que nem uma barata tonta, não. Eu vou fazer as coisas de Deus, peraí, eu vou fazer a coisa do mundo, vou fazer a coisa de Deus. Decida para que lado vai. Tem que decidir. Tem outra passagem que diz assim: se oprimido por súbita e misteriosa tristeza, ele, o Filho de Deus, o prometido de Israel, cujo poder vencera a morte e do túmulo, chamara seus cativos. O Senhor fez isso. O grande conflito vos estava em pranto, não em consequência de uma mágoa comum, senão de agonia intensa e irreprimível. Imagina o tamanho da dor. A irmã Simone fez uma pregação sobre as consequências físicas no corpo de Cristo até a crucificação. É uma pregação, sim, que dá para você parar e falar misericórdia. Chorava pela sorte dos milhares de Jerusalém. Ele chorava por aquele povo de Jerusalém e ele chorava por nossas vidas. Por causa da cegueira e impenitência daqueles que ele viera abençoar e salvar. O Senhor, a meta do Senhor era essa. E quanta graça é colocada nas nossas mãos. E quantas vezes nós agradecemos. Quantas vezes nós agradecemos pela vida dos nossos líderes, que às vezes ainda servem de chacotas. Quantas vezes você já viram alguém rir dos nossos líderes e você não fez nada? Quantas vezes? Não é brigando, é você dando uma resposta à altura. Então, irmãos, nós temos que estarmos atentos. E eu quero que vocês leiam também em Jeremias 9. Vamos lá. Que é outro alerta do Senhor. Jeremias 9, o verso 1. Provera a Deus a minha cabeça se tornasse em águas. Olha que Jeremias pedia. E os meus olhos em uma fonte de lágrimas. Então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Jeremias saía gritando diante de Jerusalém. Acorda, acorda. E quantas vezes os nossos líderes vieram, desperta, irmãos, acorda, irmãos. Quantas vezes? Quantas lágrimas nossos líderes já derramaram por nós? Quantas? Agora o 13. E disse o Senhor, porque deixaram a minha lei, que publiquei perante a sua face, e não deram ouvido à minha voz, nem andaram nela.
Isso era para o povo de Jerusalém. E você acha que não serve para nós? O 14. Antes, andar após o propósito do seu coração e após os Baalins, como lhe ensinaram os seus pais. Quantos deuses ainda existem na tua vida? Quantos Baalins existem na tua vida? Na minha e na tua vida? Quantas coisas já vem, são cultos que têm sido repetitivos, de tanto que o Senhor está nos alertando. Vai chegar uma hora que Ele vai falar, chega, basta, não quero mais esse povo. Vai querer ouvir isso, irmãos? Agora, 14, 15. Esse é o verso que também me chamou muita atenção. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que darei de comer a losna e a este povo, e lhe darei a beber água de fel. Vocês já experimentaram a losna? Sabe o tanto que é amargo? Você quer receber a losna como alimento e a água, o fel? É isso que você deseja? Eu não desejo. Fazendo esse estudo, lendo esse livro, que eu até convido os irmãos, se quiserem ler, é muito edificante. Irmãos, despertem enquanto há tempo. Apesar que a pastora já disse, não há mais tempo. Mas corra, corra. Eu fiquei assim, bem, confesso. Que exemplo nós estamos dando? Que testemunho, povo rebelde. Que testemunho. Mais uma vez, povo rebelde. Outra passagem no texto. Contemplava ele, o Senhor, o anjo destruidor, com a espada levantada contra a cidade, que durante tanto tempo fora a morada de Jeová. Imagina, o Senhor sabendo que ele ia morrer, e ele vendo o anjo com a sua espada para destruir a tudo. Do cume do Monte das Oliveiras, olhava ele através do vale para os pátios e pórticos sagrados, e com a vista obscurecida pelas lágrimas, via em terrível perspectiva os muros rodeados de hostes estrangeiras. Imagina ele, com os olhos cheios de lágrimas, via hostes estrangeiras, olhando através dos séculos futuros, via o povo do concerto espalhado em todos os países, semelhante aos destroços de um naufrágio em praia deserta. O Senhor falou do alimento, que seria o fel, a água, o fel, e do alimento, a losna. E aqui ela fala o destroço de um naufrágio, os escolhidos, o povo do concerto, espalhados, se não tomar um rumo, serão espalhados e destruídos. Nos castigos preste a cair sobre seus filhos, não via ele senão o primeiro gole daquela taça, da ira que no juízo final deveriam esgotar até as fezes. Olha as palavras que o Senhor está usando no dia de hoje, irmãos. Ele está, Lembram vocês quando a pastora disse do sonho que ela teve? Ela falou em 2019, eu creio, não lembro o meu certo, que ela teve o sonho que a igreja ruía. Quando foi em março de 2020, teve a pandemia e a igreja fechou. Vocês ainda duvidam do que a nossa pastora fala e do que o João fala? Vocês ainda duvidam? Lembra quando foi dito que era para nós organizarmos as nossas finanças? Não sair gastando, que viriam tempos difíceis? Quantos estão... Eu confesso que eu estou com a minha vida financeira bagunçada.
Mas eu vou pôr em ordem em nome de Jesus. E tem irmãos, que nem no meu caso, tem irmão que está disposto a me ajudar a organizar. Se eu não dou conta sozinha, ele não vai me ajudar. É não ter vergonha, irmãos. É quebrar o orgulho de pedir socorro. Não deixar as coisas ir pro ralo, irem pro ralo. Não deixe. Não deixe, irmãos. Porque o Senhor está nos alertando mais uma vez, mas de maneira muito dura. Muito dura. A piedade divina, o termo amor encontraram expressões nessas melancólicas palavras. Está em Mateus 23:37. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que são enviados. Quantas pessoas têm sido enviadas na tua vida e você tem colocado de lado, apedrejado, torcido o nariz. Quantas pessoas o Senhor enviou. Quantas vezes quis eu, o Senhor, ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quisestes. Quantas vezes, eu não sei quantas, não sei falar, mas durante os sábados, quantas oportunidades nós tivemos e quantas foram aproveitadas. Triste, né? Triste de ver, quando a gente fala assim, eu vou para a igreja por ir para a igreja, eu vou para a igreja para o pastor e a pastora me ver. Não para aproveitar o tempo, não para... Porque aquele tempo que nós estávamos juntos era um momento delicioso. Vai ter de novo? Só o Senhor sabe. Mas foi um tempo que passou. Então busque, irmãos. Busque aproveitar todas as reuniões. Vejam o cuidado de Deus com nossas vidas. Nós temos os cultos às quartas. Nós temos os cultos aos sábados. Nós temos as reuniões das mulheres. Temos as reuniões dos homens, dos jovens. O culto infantil não parou. A nossa igreja está fechada assim. Porque os nossos pastores não são dependentes da igreja. Eles trabalham. Enquanto que outras igrejas pouco estão se importando com os seus membros. Eles estão abrindo para poder ter o dinheiro, ter o dízimo, ter a oferta. Porque eles são totalmente dependentes da igreja. Porque eles levam uma placa da igreja. Os nossos pastores não levam a placa. A nossa igreja é privilegiada, esse 0,41%. Nós somos muito privilegiados. Temos atenção dos nossos pastores. Qual foi a vez que você procurou o nosso pastor, a nossa pastora, ou a dona Eunice, a liderança, a Simone, na secretaria? Ele foi negado o tempo de aconselhamento, seja o que for. Quanto que foi negado? Não teve. Não teve. Nós temos que dar graça, muita, muita graça a Deus por isso. Sermos gratos e não querer ver Cristo chorando pelas nossas vidas, porque Ele tem nos ajudado em muito. É muito triste. Aí eu coloquei, a angústia do Senhor tem refletido nos nossos líderes. A urgência para voltarmos e deixarmos de ser encantados pelo inimigo, nosso caráter tem sido revelado. Feridas estão sendo fechadas, barreiras quebradas, muros desmoronados, vindo à ruína. Mas o quanto que você está deixando? O quanto que eu estou deixando? Existem pessoas que estão para nos aconselhar, para nos mostrar junto, através de Deus, ali junto, irmãos. Não faça do momento de reunião, eu peço aqui encarecidamente, não faça do momento de reunião uma obrigação. Não é uma obrigação tua.
É uma oportunidade para a tua vida. Ah, eu vou participar. Não faça isso. Não faça isso, não desperdiça o manjar, a oportunidade que o Senhor está te dando. Não faça isso. Porque pode chegar um momento que não vai ter nem isso mais. E aí, como você vai ficar? Como que eu vou ficar? Irmãos, estejam atentos. E de que lado você quer estar no grande dia? Vamos ler em Mateus 25. Por favor, irmãos, abram e me acompanhem. Porque são palavras que nos edificam. Quando nós vemos as coisas muito sérias, as coisas precisam chegar ao ponto de ser bem sério para poder sermos despertos. Tem que ser duro. Mateus 25, a partir do 34. Depois do sermão profético em Mateus 24, o Senhor aqui no 25, ele dá assim uma chacoalhada. Vamos lá. 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. Você quer estar do lado direito? Vinde, benditos de meu Pai, possui herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. 35. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste ver-me. 37. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo, o rei lhes dirá: Em verdade vos digo, que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. 41. Então dirá também os que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. De que lado você quer estar? Do lado direito ou do lado esquerdo? Escolha, irmãos. Escolha. A oportunidade está para todos. Está para todos. Amém? Que Deus abençoe e guarde durante o resto dessa semana. Os prepare para o sábado santo do Senhor. Um grande abraço e muitas saudades.